Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola Náutica Pronaval. O tema abordado hoje será sobre equipamentos de salvatagem. Mas como sempre, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e de seguir a Pronaval nas redes sociais. Equipamento de salvatagem. Basicamente, o mesmo existente nas balsas salva-vidas. As rações sólidas e líquidas são dimensionadas em função da capacidade da lancha, a fim de permitir a sobrevivência de seus ocupantes em caso de abandono. Deve ser conferida uma especial atenção à validade de tais itens. Uma boa prática é inspecioná-los cada vez que as balsas salva-vidas forem encaminhadas para revisão. Caixa de primeiros socorros contendo o mesmo material do kit existente nas balsas salva-vidas. Bandeira nacional. Flâmulas e pavilhões. As lanchas devem possuir bandeira nacional, flâmulas e pavilhões a serem usados de acordo com o preconizado no cerimonial da Marinha. Recomenda-se, ainda, que as lanchas possuam um croquis ou carta náutica de seu porto base, o que será útil, principalmente, quando necessitar navegar em baixa visibilidade ou no período noturno. Luzes de navegação para uso noturno ou em baixa visibilidade, conforme previsto no RIP-1, luzes dos bordos, de mastro e de alcançado. Sinos para sinalização sonora utilizados nas condições de baixa visibilidade. Cuidados com as embarcações miúdas. A guarnição das embarcações miúdas é responsável pelo seu equipamento. Perdas ou danos ao material devem ser informados imediatamente ao patrão da embarcação e ao oficial de serviço. Alguns cuidados, apresentados a seguir, devem ser observados para a manutenção do material. Verificar constantemente o estado e a validade da palamenta da embarcação. Reparar ou informar pequenos danos imediatamente, isto economizará tempo em futuros reparos. Arejar os coletes salva-vidas após tempo úmido ou quando forem molhados. Manter o motor de popa em uma base segura, peado de maneira que o jogo do navio não ocasione danos ao equipamento. Manter o material livre de sujeira, corrosão e ferrugem. As embarcações são o espelho do asseio e cuidado observado na unidade a que pertencem. Deve-se exigir a manutenção da tradição de boa apresentação marinheira das embarcações miúdas, sendo recomendado 1. Que a lancha, terminado seu serviço, como exercícios e conduções, seja logo içada, baldeada e limpa. 2. Içar a chalana logo que terminar o serviço para o qual foi arriada. 3. Evitar que as embarcações fiquem atracadas por longo período ao portaló dos navios ou às escadas do cais, devem ficar ao lago ou amarradas ao surriola, atracando somente quando preciso e pelo tempo necessário. 4. Manter a guarnição completa a bordo das embarcações em serviço, quando afastadas do navio, e quando atracadas ao cais ou a outro navio, o patrão não pode ausentar-se da embarcação. Quanto à apresentação, as falhas mais frequentes observadas nas lanchas são capas sujas e mal arrumadas, paineiros sujos e maltratados, croques e demais palamentas sujos, suportes para a palamenta faltando ou com a fixação folgada, guarnição displicente ou mal apresentada. Lanchas pouco utilizadas tendem a falhar nos momentos em que se precisa delas. Assim, recomenda-se arriá-las periodicamente para teste e adestramento das suas guarnições. Tais adestramentos permitirão qualificar um maior número de pessoal na sua condução. A experiência indica que as falhas de manutenção dos turcos constituem a causa preponderante, juntamente com as deficiências de adestramento, nos problemas encontrados nas fanas de arriar ou içar uma lancha. Imagine os problemas que advirão-se, em um local isolado e sem possibilidade de auxílio externo, o seu navio não puder recolher a embarcação. É mandatório cumprir as rotinas de manutenção dos turcos e das lanchas, especialmente os testes de carga dos turcos, olhares e acessórios da estação de manobra da lancha. Recomenda-se incluir o assunto navegação básica no adestramento dos patrões das lanchas, aí incluída a condução de embarcações utilizando a agulha magnética. Recomenda-se ainda, antes de despachar embarcações para a terra, particularmente quando se trata de área fora do porto base do navio, que o patrão seja instruído quanto aos perigos à navegação existentes no local. Âncora flutuante ou drogue saco de lona, de forma cônica, tendo na base um pé de galinha onde se fixa um cabo de reboque. É rebocado com a boca voltada para a embarcação, de modo que, enchendo-se de água,
oferece resistência bastante para obrigar a manter o rumo, se a vaga vem da popa, impedindo que a embarcação atravesse ao mar. Tem uma retinida presa ao vértice, para recolhê-lo a bordo, a qual também serve para governar a embarcação. Utilizado, também, para fazer com que a embarcação à deriva aproie a vaga, e neste caso deve ser lançado à proa. Pode ser empregado numa embarcação rebocada, para governá-la bem. Para embarcações até 8 metros, o tamanho usual é 0,60 metros para diâmetro da boca e 1,35 metros de comprimento. Para embarcações maiores, diâmetro da boca igual a 0,75 metros e comprimento de 1,60 metros. Deve fazer parte da dotação de todas as embarcações salva-vidas. É particularmente útil na propulsão à vela, servindo não somente para manter o rumo como para reduzir o caimento da embarcação. Âncora flutuante. As âncoras flutuantes são muito úteis, e podem ser usadas pelos navios de médio e pequeno tamanho, que são mais castigados na tormenta. Elas têm por fim: 1. Manter o navio no rumo desejado, ou próximo dele, capeando ou correndo com o tempo. 2. Reduzir o abatimento do navio. 3. Manter o navio em posição conveniente no caso de avaria nas máquinas ou no leme, durante um temporal, evitando que ele atravesse ao mar. Ela pode ser constituída por 2 vergas de madeira, de comprimento igual à metade da boca do navio, reunidas no centro por um parafuso com porca, em torno do qual podem girar, de modo que fiquem em cruz para formar a âncora, ou se reúnam para facilitar a arrumação a bordo. Nas extremidades das vergas, há uns furos por onde se enfia um cabo e sobre o losango assim formado se cose uma vela dobrada. O pé de galinha é formado com 4 pernadas de corrente, sendo as 2 superiores iguais, e as 2 inferiores um pouco mais curtas para darem ligeira inclinação à âncora. Reúnem-se as 4 pernadas por meio de manilha, a qual se amarra o virador que servirá de cabo de reboque. Numa extremidade das vergas, é talingado um ancorote para manter a âncora flutuante em posição vertical. No mar, na extremidade oposta, é amarrado um cabo de fibra, que serve apenas para deitar a âncora na ocasião de ser recolhida a bordo. Se houver receio de esforço demasiado sobre a lona, abrem-se nela alguns buracos com ilhoses, para reduzir a pressão da água. A âncora flutuante deve se manter imersa, perto da superfície. Se for preciso aumentar sua flutuabilidade, amarrar-se nela um pequeno flutuador qualquer. Uma âncora flutuante pode ser improvisada a bordo, com uma verga em cujas extremidades se amarram os chicotes de uma corrente. No seio dessa corrente, se talindo um ancorote para formar o terceiro vértice de um triângulo, no qual se cose uma lona de vela. Nesse caso, o pé de galinha terá 3 pernadas, 2 amarradas às extremidades da verga, que deve flutuar, e a outra ao ancorote. A âncora flutuante mais eficiente é constituída por um anel feito de vergalhão de ferro de 1 polegada, de 3 a 6 metros de diâmetro, ao qual se cose uma lona em forma de cone, de 3 a 8 metros de comprimento. O pé de galinha tem 4 pernadas de cabo de aço, de comprimento igual ao do cone. As balsas de salvamento modernas, infláveis, usam como âncora flutuante um pequeno paraquedas. Um navio capeando deverá ter a âncora flutuante amarrada a barlavento, mas a posição mais conveniente dependerá da situação do navio e da tendência que ele tenha à ribada.